32º domingo do tempo comum. Domingo passado nós tivemos os textos das bem-aventuranças, e o destaque da primeira bem-aventurança era: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim recorda o Evangelho, com esta citação: felizes os pobres, ou bem-aventurados os pobres em espírito. A palavra pobre é aquele que vive da colaboração, vive de ajuda, né? Pobre é o necessitado, o carente, e por isso o Evangelho começa, o Evangelho das Bem-aventuranças começa lá: bem-aventurados os pobres em espírito. Pobre em espírito é aquele que tem em Deus sua única confiança. Pobre em espírito é aquele que faz de Deus a sua mais importante riqueza. A sua riqueza está em Deus. Pobre em espírito é o desapegado, o desprendido. Hoje, a palavra de Deus nos recorda também a questão da partilha e a questão do poder. A primeira leitura do livro dos profetas, dos reis, nos recorda, que Deus vai além da nossa religião. Assim nos lembra o profeta Elias: ele sai fora do seu território, ele não está no território dele. O profeta Elias vai a uma região de uma outra denominação, não está no seu território. E lá ele se aproxima, diz a leitura, de uma pobre viúva. Primeira coisa que ele pede a ela é água. Mas para isso ele foi enviado. E logo em seguida ele pede algo para comer. E esta é o símbolo do despojamento, manifestado, na figura aqui da viúva. Ela diz para o profeta Elias: olha, nós não temos nada, só tenho um punhado de farinha, uma pequena porção de azeite, vou preparar um pão para mim e meu filho, e depois nós vamos aguardar a morte. Vamos esperar a morte. Vamos esperar o fim. Mas mesmo diante deste pouco, ela resolve partilhar. Ela resolve partilhar com o profeta este pouco que lhe restava, mesmo que depois restasse apenas a morte. Mas nesse gesto de partilha existe a manifestação de Deus. E partilhando, diz o profeta, jamais iria faltar na sua mesa o necessário. E de fato jamais faltou. Caríssimos irmãos e irmãs, vivemos num contexto um tanto complicado, onde somos tentados a acumular, onde somos tentados a quanto mais temos, mais ter. E aí vem a mensagem da palavra de Deus nos desafiar, aí na figura da viúva. No Evangelho, portanto, Evangelho de Marcos, novamente entra em cena a figura da viúva. Porque a viúva e os órfãos, as viúvas e os órfãos eram os excluídos da sociedade da época. Não eram bem aceitos, eram deixados às margens. Por isso que a palavra de Deus destaca a figura do órfão e da viúva. E no Evangelho entra em cena novamente a figura da viúva, porém Jesus alerta: tomai cuidado com os doutores da lei.
da lei. Aqueles que detêm o poder. E de Jesus que o poder deve se colocar a serviço do outro, de modo especial do necessitado, e não um poder que domina, um poder que escraviza. Por isso que Jesus critica os doutores da lei, porque usavam do seu saber para escravizar, para oprimir, para matar, para destruir. Por isso que Jesus critica de fato esse saber aí presente. E aí Jesus vai ao templo, senta-se ao lado do cofre das coletas, das ofertas, apenas para observar aqueles, diz o Evangelho, que os ricos depositavam, faziam questão de depositar, grandes quantias. Mas por que depositavam grandes quantias? Porque estava sobrando. Mas aqui já fica claro que Deus não é o Deus da sobra. Deus não é o Deus da sobra. Deus não se contenta com mesquinharias, porque Ele quer tudo. Pois de graça Ele deu tudo, e assim Ele espera receber. Mas aqueles que depositavam suas grandes quantias, estava sobrando. Não era generosidade coisa nenhuma, era soberba, era para se aparecer que eram generosos, mas no fundo não eram. Portanto, Deus vê o que se passa no coração, no íntimo de cada ser. Não adianta maquiar diante de Deus. Não adianta, de fato, nos maquiarmos, usarmos diante de Deus uma imagem de santidade, quando no fundo não somos. Não somos, porque Ele conhece, Ele sabe. E aí, ao mesmo tempo, aproxima-se aquela viúva que deu apenas suas 2 pequenas moedas, que não valiam nada, não valiam nada. E aí Jesus chama seus discípulos e diz: olha, a oferta dessa viúva valeu muito mais do que aqueles que depositaram grandes quantias, porque ela deu a única coisa que lhe restava. A única coisa que restava a esta mulher, ela deu. Não reteve nada para si, porque em si ela sabia que de Deus ela recebeu de tudo, e Ele merecia tudo. Aí é confiar na divina providência. Será que confiamos na divina providência? No mundo em que nos incentiva a acumular, no mundo em que nos incentiva a reter, será que de fato confiamos na divina providência? E aqui está a viúva, ela confiou. Deu suas 2 últimas moedas, que não valiam nada aos olhos daqueles que ali estavam observando esta mulher. Mas aos olhos de Deus, valia muito mais do que tudo, do que todas as demais ofertas. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o grande desafio que a palavra de Deus nos deixa. E de fato, Jesus prega contra uma religião, a religião que exclui, a religião que de fato não defende o pobre, não defende a viúva, não defende o necessitado, é uma religião excludente. E esta não é a religião de Jesus. Então, aí nós temos a figura dos doutores da lei e a figura da viúva. Dar
é confiar. É confiar. E aqui, concluindo esta reflexão, cito Santa Teresa, a grande Santa Teresa. Mais uma vez cito a grande Santa Teresa, quando diante de um determinado grupo, onde também haviam várias irmãs suas, né, ela contava, narrava dos seus projetos, de construir um grande mosteiro, de fazer uma grande reforma. E alguém lhe pergunta: irmã Teresa, quanto você tem? E ela diz assim: eu tenho 10 centavos. 10 centavos, né? A grande doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila. E aí alguém diz para ela: mas isso dá para alguma coisa, né? Para alguma coisa. E a sábia Santa Teresa diz: 10 centavos de fato não vale nada. Mas aí ela conclui com a sua sabedoria, com a sua confiança, como da viúva do Evangelho. Santa Teresa diz: olha, Teresa, os 10 centavos não é nada, mas Teresa, os 10 centavos e Deus é tudo. É tudo. Teresa, os 10 centavos, seus 10 centavos não é nada, mas Teresa, seus 10 centavos e Deus é tudo. É tudo. Aí está, né? Aí está o ensinamento do Evangelho de hoje, né? Aquela pobre viúva tinha apenas 2 moedas, mas a sua confiança plena em Deus foi tamanha que ela doou a única coisa que lhe restava. Nada retenha para si, pois tudo recebestes gratuitamente do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos de fato solidários e fraternos, né, neste mundo, nessa sociedade que incentiva o acúmulo e o ter. Que o Senhor de fato nos ajude, como a pobre viúva do Evangelho, a depositar no cofre do coração de Jesus tudo aquilo que temos, e que não tenhamos nenhum receio de dizer: divina providência, providenciai. Divina providência, providenciai, porque foi isso que a viúva falou no fundo. Divina providência, providenciai. Foi isso que a primeira leitura do livro dos Reis, a viúva falou: divina providência, providenciai. E Deus providencia, porque Deus é solidário, Deus é fraterno, Deus é amor.